Conhecido pelos agricultores brasileiros, o mofo branco é uma doença que pode atacar todos os órgãos da soja hospedeira, incluindo hastes, ramos, flores, legumes e também raízes. Além disso, sua presença pode se dar em todo o ciclo, desde as fases de emergência. No entanto, os maiores danos ocorrem com maior incidência nos estágios reprodutivos. O mofo branco é causado por um fungo chamado Sclerotinia sclerotiorum. E esse fungo, ao contrário da ferrugem, assim, vamos dizer, avaliando a evolução, ele é um fungo menos evoluído, ou seja, ele destrói a hospedeira. Ele causa uma teia micélica branca externa na planta, que é o que dá o nome à doença, né, de mofo branco. O micélio, à medida que vai crescendo, rapidamente forma os escleródios, que são as estruturas de resistência do fungo que permanecem nos solos viáveis de uma safra para outra e que compõem o inóculo presente na lavoura, aumentando assim a incidência da enfermidade ao longo dos anos. Em relação à soja, no Brasil nós vimos um aumento da incidência de mofo branco nos campos, mais ou menos a partir da safra 2005, 2006. Principalmente em áreas com temperaturas noturnas mais baixas, mais amenas, cerca aí de 15 a 20, 22 graus em média, né, dessas temperaturas mais baixas, e também de umidade constante, né? Então a frequência de chuvas é importante para o desenvolvimento da doença. Estima-se que atualmente cerca de 10 milhões de hectares de área de soja no Brasil estejam infestados pelo mofo branco, e isso requer atenção por parte dos produtores no planejamento de medidas de manejo. Não é toda a safra que nós vamos ter uma alta incidência e uma frequência assim, uniforme da ocorrência da doença todas as safras, porque justamente ela precisa dessas condições de ambiente, e no caso particular da soja, essas condições geralmente estão associadas a uma frequência regular de chuvas no período de florescimento da cultura ou de fechamento das entrelinhas e a redução da temperatura, né? O mofo branco tem potencial de redução de produtividade bastante elevado, com casos que registram perdas de até 70% em função de sua incidência. Nós vemos assim uma média de redução de produtividade na casa de 20% a 30%, às vezes até 35%, né? Então, é uma doença com alto potencial de dano. As medidas de controle, na verdade, não existe uma medida de controle que vá funcionar isoladamente. É preciso adotar um conjunto de medidas, de adotar integradamente, né, esse conjunto de medidas para que se tenha um bom controle da doença ao longo do tempo. Como estratégia de manejo, o sojicultor deve reduzir o banco de escleródios realizando ações que afetam a viabilidade dele no solo, além de adotar medidas que diminuam a produção nas plantas afetadas. Uma das principais estratégias diz respeito a um manejo cultural, ou seja, a adoção de plantio de semeadura em sistema de semeadura direta sobre palhada de gramíneas, né? As gramíneas não são hospedeiras do fungo, de Sclerotinia, e a formação de uma cobertura uniforme sobre o solo de palhada é muito importante e ela tem vários aspectos que vão ajudar no controle da doença. A escolha correta de cultivares é uma outra estratégia que vai auxiliar o produtor, se ele fizer o planejamento antecipado da safra. Nós não temos cultivares de soja resistentes a mofo branco. Algumas a gente vê até uma certa tolerância a nível de campo, a incidência da doença, mas esse fator, essa característica não é descrita pelos detentores. Mas o aspecto de arquitetura de planta é importante no caso de se cultivar soja numa área infestada com mofo branco.
Então, escolher cultivares que tenham uma arquitetura mais ereta, menos engalhadora, que tenha folhas menores, que isso favoreça a aeração entre plantas e na entrelinha da lavoura, é muito importante.